Aqui não tem. Agora foi. Boa tarde a todos. Mais uma live aqui do Trabalho Notável, todas as quartas-feiras. Eu e meu amigo Rafael Lara, professor Rafael Lara. Deixa eu só fixar o comentário aqui. Fixar o comentário, pronto. Vamos aguardar agora o professor Rafael Lara, que hoje o assunto é um assunto a gente resolveu. Agora vamos fazer sempre assim, né, gente? Para essas lives de temas práticos, que nós abrimos sempre às quartas-feiras, a gente fazer enquetes com vocês para poder trazer. Deixa eu ver que o Rafael entrou. Eu já coloquei. Boa tarde a todos. Esperar o pessoal entrar aí. Muito bem. E aí, Rafael? Oi, Carol, querida, tudo bem? Tudo, e você? Como é que estamos? Tô ótimo, tô ótimo. O Instagram do Trabalho Notável hoje estava trolando a gente, né? A Carol É, tentando entrar, eu tentei entrar. Aí acabou que, como a Carol não estava conseguindo entrar, eu acabei de abrir a live no perfil do Trabalho Notável e a Carol conseguiu entrar. Aí ficou esses dois inícios ao mesmo tempo. Mas o importante é que deu certo. Temos um tema excelente para falar na nossa tradicional live de quarta-feira. Quero dar boas-vindas a todos. Temos aí uma audiência muito legal, os notáveis, outros grandes amigos. Olha só, a Lara Merjani, que é advogada do Canadá, Carol, acompanhando a gente aí. Tenho certeza que vai ser uma live muito boa para é todo mundo. isso aí. E hoje, né, pessoal, a gente tava até comentando, Rafael, da ideia nossa de fazer sempre essas enquetes para a gente trazer um tema mais próximo do nosso público possível. E essa é a primeira quarta-feira que a gente fez essa apuração no grupo da comunidade Trabalho Notável, e aí ganhou o tema dos planos de saúde, né? Que realmente gera uma confusão danada, né, gente? Tem muita coisa para falar. Mas nós vamos seguindo nesse modelo de tentar sempre trazer uns temas aí que mais interessem ao pessoal. Você quer começar, Rafael? Como é que nós vamos fazer? Bem, primeiro convidar todo mundo que tiver perguntas para jogar na caixinha de perguntas e respostas aí. Caixinha, né? Ficamos aí à disposição de vocês. Eu Isso. separei algumas questões interessantes aqui, alguns casos concretos bastante interessantes, e a professora Carol, tenho certeza que também. E o objetivo é não prender ninguém por mais de 30, 40 minutos. Mas, para falar de plano de saúde de empregados, polêmicas e soluções práticas, Carol, eu pensei em a gente começar falando o seguinte, lembrando a todo mundo que está assistindo, em primeiro lugar, que o plano de saúde não é obrigatório, o que é algo óbvio, né? O plano de saúde não é obrigatório, é uma deliberalidade do empregador. E o que, que acontece? A partir daí, quando a gente está falando em deliberalidade do empregador, são diversos debates, polêmicas a respeito da questão relativa ao plano de saúde. Em primeiro lugar, é importante lembrar que para a empresa fornecer plano de saúde, essa foi uma pergunta que me mandaram, tá, Carol? Ela não precisa de instrumento coletivo de trabalho. Ela não precisa de convenção coletiva e nem de acordo coletivo de trabalho. A empresa pode iniciar um programa de plano de saúde para os seus colaboradores em razão de um regimento interno, de um contrato de trabalho, ou sem nenhuma previsão por deliberalidade do empregador. É aí que a gente passa a ter essa condição de se vincular ao plano de saúde. E é só depois do empregador ter decidido por deliberalidade de negociação individual ou simplesmente por ceder aos empregados ou por instrumento coletivo, é a partir desse momento é que a gente passa a ter efetivamente a responsabilidade e as consequências. E aqui abre um sem número de consequências e polêmicas, e o pessoal já começou a fazer as perguntas aqui, e eu até peço, Bruno,
Márcio, se vocês puderem jogar a pergunta na caixinha de respostas, por que jogar a pergunta na caixinha de perguntas e respostas? Porque ela fica guardada aqui para a gente e daqui a pouco, a hora que a gente for responder, a gente consegue resgatá-las. Porque vocês estão tocando em pontos que são muito interessantes, tipo de plano, com a participação, mudança, e a gente vai enfrentar várias polêmicas, mas se a caixinha estiver lá com essas perguntas guardadas, ela vai nos salvar. Então, Carol, feita essa introdução, que é da liberalidade, o empregador decide, mas uma vez decidido, ele se vincula, aí eu acho que a gente abre uma série de polêmicas a respeito do plano de saúde entre empregados e empregadores. Devolvo a bola para você, você já joga a primeira questão que você quiser na mesa e a gente resgata. Não, eu tinha separado justamente isso. Eu separei assim. É, pelo menos a gente tentar falar 5 pontos. Se é uma faculdade ou se é uma obrigação, isso você já falou. O plano de saúde em relação ao contrato em curso, o plano de saúde em relação ao contrato suspenso, o plano de saúde em relação à rescisão e em relação à aposentadoria, ao empregado que esteja aposentado. Então, eu acho que em relação a essa parte do contrato, quer dizer, aí a gente tem, vamos lembrar antes também, que a gente tem algumas formas específicas, né, de contratação, isso fora do direito do trabalho, de plano de saúde, ou seja, existe o plano de saúde individual, que quase hoje em dia, né, é cada vez mais raro a gente vê, que você compra individual familiar, existe aquele plano coletivo por adesão, e o plano, que aí, em geral, a gente, advogado, quer dizer, entes associativos, grupos, gostam de contratar nesse modelo, né? Através de uma seguradora, de uma facilitadora. E a gente está falando aqui do plano de saúde, o chamado coletivo empresarial. Lembrando que esses planos de saúde coletivos, né, seja na modalidade por adesão ou empresarial, a gente tem que lembrar sempre que são planos, né, são contratos que vão trazer menor segurança jurídica, menor número de benefícios de segurança do que aquele plano que é o caríssimo, que hoje em dia a gente quase não vê no mercado, né? Quem tem, quem não tem, não tem mais, dos planos individuais. Então, quando a gente vai lá na lei do plano de saúde, que faz essa diferenciação dos planos individuais e dos planos empresariais, então a gente vê que acontece muitas loucuras nos planos empresariais, né, de modulação de preço, até de cessação do próprio plano, de migração de um plano para o outro, mas lembrando que isso aí são possibilidades que estão na lei do plano de saúde. Ou seja, a gente não pode querer um cenário, né, de plano de saúde dos sonhos, a gente está em planos coletivos. Planos coletivos têm menos garantia para o consumidor, digamos assim. Bom, e aí funciona de modo que o nosso empregador, ele vai nessa modalidade. E aí, lembrando, essa outra modalidade de plano coletivo, a gente poderia até pensar em outros trabalhadores que não sejam empregados, mas aí é um papo para uma outra live. Vamos pensar dentro do modelo de contrato de trabalho, em que o meu empregador, né, é a pessoa jurídica contratante do plano e os beneficiários, então, vão ser os empregados. Esses empregados vão assumir diversos tipos de compromissos obrigacionais, porque existem empresas que vão custear o plano integralmente, existem empresas que vão ratear parte desse plano, né? Enfim, esse vai ser basicamente as possibilidades de modelo de contratação. E aí a primeira coisa que o empregado vai ter que fazer, ou que o empregador para contratar um plano vai ter que fazer, é um estudo, né, a leitura cautelosa desse instrumento contratual, porque a gente tem muitas possibilidades, muitos modelos contratuais que são permitidos pela legislação do plano de saúde, certo? Então vamos pensar nisso, nesses cortes, Rafael. Quer dizer, quando é extinto o contrato de trabalho, quando o contrato de trabalho está suspenso por eventual causa, e quando a gente está falando de trabalhador aposentado. O que você acha? Voltei. Estava travado o meu aqui. Hum. Eu estava Mas você travado. ouviu? Não, eu não ouvi o final, o que você mandou para mim, mas eu ouvi Então, quase tudo.
Então, vamos fazer esse corte. O que acontece com o plano? Quando o nosso contrato é rompido, quando o nosso contrato está suspenso por alguma razão, uma causa de suspensão contratual, e quando a gente está falando de empregado aposentado. O que tu acha? Quer que eu fale? Beleza. Eu queria começar lá na contratação ainda. Antes de romper, que até uma das perguntas que surgiu aí, a gente chega no rompimento depois, quando o empregador ele vai contratar o plano de saúde, se eu posso contratar planos diferentes dentro da mesma empresa, para cargos diferentes, né? Isso é uma coisa que de vez em quando surge no debate, tanto muito no consultivo. Muito no consultivo o pessoal acaba pedindo. De vez em quando eles querem fazer um plano de saúde para os gerentes e diretores e outro plano de saúde para os demais trabalhadores. Também tem determinados setores que têm plano de saúde, setores que não têm plano de saúde, e vem finalmente na questão do tipo de plano da coparticipação ou não. Se eu posso fazer coparticipação para uns e não fazer para outros, né? Alguns empregados não terem coparticipação e alguns empregados terem coparticipação. Isso são temas que na contratação me parece que no dia a dia do consultivo surgem. E a tese, para se defender que não pode ter, entre aspas, discriminação nos planos de saúde dentro da mesma empresa, com diferenças de empregados e etc., é a tese que nós temos a respeito da isonomia, né? Em que os trabalhadores eles teriam aí um direito à isonomia e que, em decorrência dessa isonomia, eu não poderia ter diferenciação de planos entre os trabalhadores. Nem do tipo de plano contratado, se vai ter coparticipação ou não, nem do tipo de contratação e até o tipo de plano. Eu já vi empresas que determinada categoria de trabalhadores, que tem salários maiores, eles têm um tipo de plano de saúde de uma operadora e outros trabalhadores, eles têm um plano de saúde de outra operadora que é menos abrangente, que tem uma rede menor, ou que tem uma rede de atendimento mais simples, se assim pudermos dizer. E, Carol, eu vejo essa argumentação de isonomia muito por parte, aí, inclusive, do Ministério Público do Trabalho, com recomendações, e já tive até inquérito civil sobre isso. E a gente acaba sempre fazendo uma negociação, um acordo, estabelecendo, mas o que eu venho defendendo sobre isso, Carol? Que, primeiro, é um benefício, e que benefício é deliberalidade. A partir do momento que beneficia a deliberalidade, eu não tenho obrigatoriedade de fornecer o mesmo benefício para todo mundo. O que eu não posso fazer é, para os trabalhadores do mesmo setor, digamos assim, estabelecer pessoas que eu vou conceder o benefício e pessoas que eu não vou conceder o benefício. No mesmo setor ali, tá certo? Mas a partir do momento que eu tenho o benefício como uma deliberalidade do empregador, eu defendo e entendo que a gente não tem nenhum problema em estabelecer planos de saúde só para determinados setores e diferenças de planos de saúde dentro dos setores. Porém, contudo, todavia, eu venho defendendo que seria, para fins de segurança jurídica, muito importante que isso fosse inserido dessa forma em um eventual acordo coletivo de trabalho, para que a gente, e desde novembro de 2017, na prevalência do negociado sobre legislado, a gente trouxesse uma tentativa de pacificação, né, em uma eventual questão a respeito disso. Não sei o que você pensa dessa parte, a gente não tratou dos temas antes, na verdade. Quero lhe ouvir a opinião aí e a sua experiência, que é maior que a minha, muito maior que a minha, sobre esse tema. Nada. A gente nunca combina antes, né? Isso é importante a gente falar para o pessoal, porque realmente a gente vai crescendo aqui junto a partir das perguntas, das colocações também de vocês. Mas eu penso muito parecido com você. Acho que mesmo talvez, lógico, sempre, né? A negociação coletiva ela vai dar aquela cereja do bolo, ela vai dar aquela blindagem máxima. Mas ainda num campo de poder diretivo do empregador, me parece de risco remoto essa diferenciação entre setores e entre cargos.
né, eventualmente um job description que traga, né, para determinadas funcionalidades uma proteção maior. E até é interessante, eu trabalho com alguns hospitais ou casas de saúde em que o plano é maior para o empregado de mais baixo escalão, digamos assim, porque ele está numa linha de frente de maior risco para a sua própria saúde do que eventualmente alguns coordenadores. E aqueles executivos ainda com um plano um pouco maior. Mas me parece que isso está totalmente inserido dentro do poder diretivo e eu só tenho a configuração da discriminação, se eu estiver falando eventualmente de hipótese de um empregado com idêntico tempo de serviço, né, porque a gente também pode fazer essa diferenciação perfeitamente, e na mesma função, e a gente trazer essa diferenciação que aí não se justificaria. Se eu estou pelo lado do empregado, são gatilhos interessantes, né? Toda a história do direito, lógico, além da isonomia, mas do direito à saúde, aí a gente lembrando, né, que o artigo 225 da Constituição fala que o Estado, todo mundo tem direito a um meio ambiente, inclusive um meio ambiente de trabalho saudável e o dever de proteção. A gente tem também, né, a ideia de responsabilidade social, de função social da empresa. A gente tem a ideia de contrato de trabalho e deveres anexos ao contrato. E dentro desses deveres de boa-fé objetiva, a gente pode elencar o dever de proteção. Então, se eu estou na perspectiva do empregado, eu puxo para essa linha. Na perspectiva do empregador, me parece que está totalmente defensável também você estar delimitado pelo um poder diretivo legítimo. Mas, cá entre nós, eu confesso que eu sou mais simpática, inclusive, à tese do empregador nessa hipótese, porque é uma questão, né, de tomada de decisão, de gestão de mão de obra ali que lhe compete. Perfeito, estamos em sintonia nisso, né? Eu não sei se o pessoal tá rindo aí, porque a gente falou que não tem script, a Soraya perguntou se não tem script a nossa live, e não tem. Eu e a Carol, a gente define o tema, aí a gente vira um ponto e fala, nossa, tá na hora da live, vamos. Aí a gente abre aqui e vê o que acontece. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, Carol. Por isso que é bom tocar aqui com a Carol. A gente olha um ponto e falou, e agora? Quem que vai tocar? Mas é bem sem script mesmo. Eu não sei se é porque eu tô sofrendo bullying aqui no chat, Carol. E é bullying mesmo, não tem outro nome, né? O pessoal falando do meu cabelo, parece que eu tô meio com tupete assim. Mas aí o pessoal resolveu fazer bullying comigo aqui hoje. Você deu uma cortadinha no Mas, cabelo. Carol, mas vamos falar sério aqui. Passamos por esse momento de contratação, assina embaixo, como sempre, tudo que você falou, não tenho nada a acrescentar. E aí a gente chega num momento interessante das polêmicas do plano de saúde, que é a pergunta que você tinha trazido, né? Como é que fica os períodos de suspensão aí, ou interrupção do contrato de trabalho? Principalmente quando a gente tem a coparticipação, porque aí eu acho que a coisa fica bem mais instigante, se a gente pode assim dizer. E aí, se você concordar, eu acho que a gente tem que separar em dois pontos. Um plano de saúde que tem coparticipação e um plano de saúde que não tem coparticipação, porque eu acho que a gente vai ter consequências jurídicas para um e outro a partir daí. E vamos lá. Em primeiro lugar, em se tratando de suspensão do contrato de trabalho em decorrência de acidente de trabalho, a jurisprudência ela tem caminhado de uma forma muito firme na obrigação de manutenção do plano de saúde, né? Por parte do empregador. Então, quando a gente não tem a coparticipação, fica muito evidente essa obrigação de um empregador ele manter esse plano de saúde para que o empregado possa, repito, principalmente em se tratando de acidente de trabalho. E aí eu não estou nem falando de culpa de acidente de trabalho, né, gente? Estou nem analisando aqui culpa, estou falando o acidente em si. E aí tem esse período. A coisa começa a ficar um pouco mais complexa quando a gente tem aí a coparticipação e muitas vezes o que acontece na prática, Carol, é que o empregado não mantém a sua cota parte, né? E aí fica aquela questão, como fica a partir daí essa relação jurídica triangular
do empregado, empregador, plano de saúde, coparticipação do empregado, porque a fatura não vem uma parte para o empregador e uma parte para o empregado. A fatura vem para o empregador e ele recebe efetivamente a cota parte do empregado, né? Eu pensei que era só eu que estava sofrendo bullying no chat, mas as pessoas querem comer o que a Carol está comendo. Eu também quero. Mas vou a bola para você para resolver esse problema da coparticipação aí. Isso aí realmente é um problema, porque quando ele volta para a gente fazer esse desconto, a gente tem que lembrar, né? A gente é signatário de convenção de proteção de salário, a Constituição protege salário, a gente tem delimitação para desconto de salário. Então, o que eu vejo na jurisprudência, apesar de ser bem idas e vindas, mas acho que o desconto vai ser cabível. Acho que quando ele retorna, né? O desconto vai ser cabível sim, mas também você não pode deixar o sujeito não respeitar o limite dos 30%. É o que me parece. E aí, o lance que fica mais difícil é quando, já viu aqueles casos, é, eu vou falando bem final de coco, eu tenho mais de água de coco mesmo. Eu assino aqueles negocinhos de água de coco. Mas acabou, a assinatura acaba, né? No início da semana ainda não chegou. E, e aí hoje eu não consegui almoçar, tô numa correria. Aí o pessoal pediu esse bolo de cenoura aqui, eu falei, eu vou comer, não quero nem saber. Tô tenso, tem um monte de coisa ainda para resolver hoje. E aí, é, que eu estava falando, então é isso, eu acho que acaba que a gente tem que descontar, mas vai fazer o limite dos 30%. Só que o problema é que quando tem aquelas suspensões de aposentadoria por invalidez, é uma tragédia, porque o cara vai trabalhar o resto da vida e não vai pagar. Às vezes fica com um contrato suspenso. Eu até separei uma decisão aqui do TST, olha que interessante. É... Ó, assegura-se, agora é de 2008, assegura-se o direito de manutenção do plano de saúde oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso contra trabalho em virtude do auxílio doença acidentária ou aposentadoria por invalidez. Cabendo desconto no retorno. Cabendo desconto no retorno, cara pálida. Essa é uma decisão do ministro Bresciani, porque aqui, depois eu fui ver o processo, ele tinha ficado afastado 1 ano e 2 meses. Mas você sabe que eu peguei gente afastada mais de 4, quase 5 anos? Aí eu te confesso que, sei lá, eu não sei, ainda não mitigou, mas a gente tem uma súmula, tem aquela súmula 440 do TST, que fala de aposentadoria por invalidez, e aí fala que assegura-se, inclusive, a manutenção do plano de saúde, não, não, não. Mas esse dilema da coparticipação, eu te confesso que eu sempre acabo apontando um risco possível, aprovável, porque, principalmente se não respeita os 30%, o risco provável de ter que em uma ação judicial. Mas se respeita o índice de 30%, ainda assim, se for a muito longo prazo, Rafael, eu não sei, porque você acaba implementando uma diminuição salarial forçada, né? O sujeito vai ficar 2, 3 anos pagando aquela dívida, se ele ficou, entendeu? Não sei como é que você faz aí, você tem alguma ideia? E a Fabiola tocou num ponto interessante, né? Como é que fica quando a empresa há tempo, se isso aí não incorpora. Oi, Tá Carol. travando, Rafael, pergunta para vocês? Não, Oi. agora foi. Tava tudo travado, eu não sabia se era eu ou você, eu parei de falar. Mas o que eu ia falando aqui, o que eu recomendo sempre, Carol? O empregado afastou. Tem Certo. coparticipação? Tem coparticipação? O empregador notificar o empregado da obrigatoriedade de ele pagar a parte dele. E indicar a conta da empresa para ele pagar. E ó, tudo. Eu agora
pessoal está falando que travou tudo aqui, Carol. Travou você, eu, travou geral. É, Voltou? entendo. Eu fiquei te vendo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Ah, Então veja, o que eu estava falando primeiro, eu recomendo sempre, quando o empregado afasta e tem coparticipação, logo depois do primeiro mês, eu recomendo a empresa notificar o empregado, tá certo? Tanto cobrando ele, indicando a conta da empresa, quanto para constituir em mora ele do atrasado. Para quê? Para, se precisar depois fazer o desconto, fazer, ou até, algo que eu já fiz, inclusive, já ajuizei uma ação de cobrança em face do empregado, em razão dessa coparticipação. Entende? Que contrato. eu tinha lá uma liminar, eu tinha uma liminar que me mandava manter o plano de saúde, certo? O que foi o caso concreto para eu passar para vocês? O empregado afastou, notifiquei ele, constituí ele em mora, avisei que o plano seria cancelado se ele não adimplisse, ele não adimpliu, cortamos o plano de saúde. O empregado, ele propôs uma reclamação, o juiz liminarmente determinou o retorno do empregado ao plano de saúde. E aqui, Carol, quero fazer um parênteses com uma dica para os colegas que advogam para reclamante. Eu acho que é uma dica muito importante. Gente, quando vocês forem fazer uma ação judicial pedindo para restabelecer o plano de saúde do empregado, não peçam para o juiz oficiar somente a empresa. Peçam para o juiz oficiar também o plano de saúde. Por quê? Eu vou explicar. Porque se vem uma ordem judicial só da empresa, a empresa cancelou aquele plano de saúde, muitas vezes a empresa quer voltar o empregado para o plano de saúde. Carência, se carência tem que ser observada novamente, se não tem que ser observada, vira um transtorno administrativo. Se o juiz oficia a empresa determinando o retorno e o custeio do plano de saúde e notifica também a operadora de plano de saúde, mandando reintegrar no mesmo plano que ele tinha, toda essa questão de carência fica superada. Então, quando vocês forem fazer a reclamação trabalhista pedindo o plano de saúde, não peça só para o empregador, peça para os dois, empregador e operadora. Mas aí, voltando para o caso concreto. Naquele caso, o empregado propôs uma reclamação trabalhista, conseguiu uma liminar para manutenção do plano de saúde, tá certo? Nessa liminar do plano de saúde, eu já não poderia cancelar mais, porque eu já tinha cancelado ele por inadimplência e o juiz mandou manter. E aí eu falei, e aí, né? Quem que vai pagar essa conta? Como diz o outro, como diz você, cara pálida, quem que vai pagar essa conta? E aí ele fala, não é objeto da ação. Aí eu propus uma ação de cobrança em face do empregado. Né? E nessa ação de cobrança, um rito normal na Justiça do Trabalho mesmo, o empregador cobrando e com prestações vincendas. E no final das Boa. contas lá, acabamos fazendo um acordão para matar esse problema, mas foi a solução que eu encontrei naquela situação prática, porque senão aquilo ia acumulando até a gente nunca mais saber o que era, né? Como é que a gente vai fazer com isso? Olha só, o Ótimo. Alessandro está perguntando se na aposentadoria terá de arcar enquanto perdurar o benefício, né? E alguém tinha perguntado antes por quanto tempo manter o plano de saúde. Isso é algo. Saiu uma decisão do STJ, eu até tinha separado ela quando a gente conversou, saiu uma decisão do STJ na semana passada, falando do direito do empregado ficar no plano da empresa por mais tempo, porque a legislação fala que você pode ficar por um determinado período só, a partir do momento que rompe o vínculo, né? E a gente precisa separar aqui, gente, o que é o ônus da empresa e o ônus do empregado. Por isso que o tempo inteiro eu estou falando que a gente tem que separar o plano que é integralmente suportado pela empresa e o plano que é coparticipação. E de vez em quando a gente fala em coparticipação, e a coparticipação, gente, às vezes alguém fala, a coparticipação é tão pequena e etc, né? É pouquinha. Não, coparticipação são de procedimentos também. Então, se a pessoa tem um tratamento, tem uma internação, tem uma coisa, a coparticipação dele pode ser significativa e pode ser bastante oneroso para a empresa, principalmente se a empresa não for uma grande empresa, né? Então, algo complexo. E nós não temos, Alessandro, na verdade, um período previsto na legislação por quanto tempo que o empregador tem que manter esse plano de saúde. Nós não temos essa previsão.
nós temos aí uma jurisprudência vacilante ainda, né? Quando a gente começa a caminhar nesse assunto. Então, de repente, a gente pode começar a pensar, eu nunca fiz isso em questões práticas, de fazer uma ação declaratória, que o tribunal declare por quanto tempo eu preciso manter esse plano de saúde, o que acontece se ele não arcar com a coparticipação dele, e a partir daí começar a encontrar soluções. Porque a legislação que se aplica ela é ruim a respeito, ela é ruim porque ela não responde às perguntas que a gente tem, como muita legislação trabalhista brasileira, mas ela não traz aí todas as respostas. A súmula 440, ela fala assim, né? Assegura-se o direito à manutenção do plano de saúde ou assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio, doença acidentária ou aposentadoria por invalidez. Então, o que a gente está falando, basicamente, é aquele sujeito que se afasta, sofreu um acidente, toca uma doença ocupacional, se afasta, e o INSS renova, até que desiste, e ele vai ser aposentado por invalidez. Quer dizer, o contrato dele fica ali, naquela flutuando, ele não se não rescindir, não vai saber aonde vai parar. E aí, durante esse período da aposentadoria por invalidez, que pode ser revista, claro, mas o empregador, caberia ao empregador a participação, se é integral ou se é parcial, no plano de saúde. Então, isso que gera uma questão. Então, perguntando aqui, não, e outra coisa, não sei quem falou também, um negócio que faz super sentido, eu gostei de falar da onerosidade excessiva, né, Rafael? Se criar uma situação de quando você vai cobrar o empregado, eu acho que é expedito, não sei, eu vi uma coisa assim, eu gostei dessa tese dele também. E quem está falando dos 30% é aquele mínimo que você tem que garantir do pagamento sem ser in natura, do 458 da CLT. Né? Você não pode pagar a pessoa só com benefício, concorda? Então você tem que garantir que um percentual do salário seja pago em moeda, né? E não em utilidade, digamos assim. Então, isso Carol, por analogia pode pegar. Tá. o Paulo Agora, falou que fez uma pergunta na caixinha. Tem isso. Isso, abre essa caixinha. Ó, vamos lá. É possível o ex-empregado manter indefinidamente seu plano de saúde fornecido pela empresa? O ex-empregado? Essa é a decisão do STJ que eu não trouxe, mas aí é uma relação civil, né, com o plano de saúde e não com participação do empregador. E aí eu não sei como é que está essa questão, para te falar a verdade. Isso aqui eu trouxe assim, né? Cadê essa? Eu trouxe a decisão falando aqui também, que é o seguinte: a lei do plano. Peraí. Peraí. Queria achar essa. Eu separei umas decisões que eu tinha aqui que eu achei interessantes, mas tem essa que você falou. Bom, vamos retomar aqui. A Lei 9656 de 98, que é a Lei do Plano de Saúde, no artigo 30, ela vai regulamentar essa história de rompimento do contrato de trabalho. Então, ela vai falar lá que o consumidor, não sei o que, dos produtos, é assegurado o direito de manter a condição de beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que ele assuma o seu pagamento integral. Então, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, e eu estou com um plano de empresa, a minha empresa vai falar assim, aí, como é que tu quer fazer com o teu plano? Aí eu vou falar, olha, eu quero manter para sempre. Isso aí que o Coloca falou. Oi? É bom lembrar que a empresa é obrigada a fazer isso, inclusive. Não é uma liberalidade. Né? Isso, obrigada. E aí o custeio vai sair do cofre da empresa, da folha da empresa, e vai passar para o empregado. Né? Essa é a regra geral do artigo 30. Então, da Lei 9656. Então, quando o Lauro pergunta, é possível o ex-empregado manter indefinidamente seu plano fornecido pela empresa? Sim, é possível, desde que ele faça a opção, no momento da rescisão do contrato de trabalho,
na forma do artigo 30 da lei do Plano de Saúde, que ele vai querer manter o seu benefício às suas próprias expensas. Agora, lembrando que o plano empresarial, né, isso não é culpa da empresa, então, assim, a minha empresa tem um plano ótimo, maravilhoso. A Mil, Master, Plus, Galáctico, tudo. E aí, eu vou e falo, não, eu quero custear, tá bom. Mas aí, lembrando que a lei do plano de saúde, quando ela fala de plano de benefício coletivo, ela fala que as empresas podem reajustar de forma diferenciada em relação ao individual, que pode romper o contrato com aviso prévio, né? Coisa que no individual é muito mais difícil, tem que ter justa causa e tudo mais. Então, aí, saindo da esfera da empresa, Lauro, pode ser que o empregado que tenha feito essa opção, de um dia para outro, fique a ver navios. A empresa, a galera toda da empresa também vai ficar. Só que para a empresa, provavelmente, ela vai conseguir migrar para um outro plano. Esse sujeito que está desligado, não. Então, essa pessoa que fica, né, depois do contrato rescindido, com esse plano de saúde ad eterno, ele pode se dar muito bem, ele vai pagar e vai viver a vida que segue, mas lembrando que a segurança jurídica desse plano, aí na esfera do direito do consumidor, ela é mais rarefeita do que a contratação direta, tá? Aí vamos ver outra caixinha aqui. Aí, Carol, lembrando que se o empregado for ativo, ele tem uma limitação de 2 anos para ficar no plano, segundo a legislação que regulamenta, e eu achei aqui a decisão que eu estava procurando do STJ. A notícia é do último dia 19 agora, né? STJ determina que o plano de saúde coletivo de aposentado deve ter as mesmas condições dos empregados ativos, garantindo ao aposentado que ele permaneça no plano ad eterno, mas tem um requisito, desde que ele tenha colaborado por pelo menos 10 anos para o plano de saúde, para ele conseguir ficar de eterno, inclusive nas mesmas condições. Então é isso, ó. O parágrafo 1º do artigo 30 fala lá: o período de manutenção da condição de beneficiário será 1/3 do tempo de permanência que ele ficou, ou os seus sucessores, assegurado um mínimo de 6 meses e um máximo de 2 anos. Ok. Mas aí o artigo 31 vai falar justamente que pode ser ad eterno desde que... Cadê? Agora fechou aqui. Aqui. Pelo prazo mínimo, aí fala assim, o artigo 31, ao aposentado que contribuir em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de 10 anos, será assegurado o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que ele assuma o pagamento integral. Então, o que o STJ fez? O pessoal queria muito dar uma interpretação lunática para isso aqui e falar, não precisa desses 10 anos por conta do direito à saúde, do Estado, de não sei o quê. E aí o STJ chamou aqui para realidade e falou que, na verdade, você tem que ter esse requisito, os 10 anos são requisito mesmo, né? Você teria que cumprir. E aí ele ainda fala assim, fala. Não, continua. E ele fala assim, ao aposentado que contribuir para os planos coletivos de assistência de saúde por período inferior a 10 anos, então o aposentado que ficar menos de 10 anos vai fazer o que da vida? Ele vai ter garantida a condição como beneficiário na razão de 1 ano para cada ano de contribuição. Então fechou. Quem rescinde o contrato de trabalho tem de 6 meses a 2 anos, mas na proporção indicada no artigo 30. Quem se aposenta vai ter, se tiver 10 anos, fica de eterno. Se tiver menos do que 10 anos, razão de 1 ano para 1 ano. Lembrando que isso são condições mínimas. É possível que a norma coletiva e o próprio empregador possam assegurar essa contratação ad eterno, até porque empregador ficará sem ônus nenhum. Mas a contratação posterior, depois que ela se solta do empregador, e mesmo quando ela está no empregador, ela é uma contratação coletiva que traz menos segurança jurídica para o beneficiário. Mas fala aí. Agora, outra pergunta qual que é, hein? Quando o plano de saúde for de autogestão,
como se dá continuidade após o desligamento. Mesma coisa, autogestão é o Banco do Brasil, né? O Cassi da Vida, mais quem? Nem sei mais quem. Aí, quando ele desliga, vai seguir a mesma regra do artigo 30 da Lei 9656. Não é isso, Márcio? Não é isso, Rafael? É, pode. Vamos tentar. Tem mais pergunta na caixinha, porque já está dando quase 6 horas e eu vou ter que entrar numa outro evento aqui às 18 horas. Se o empregador não desconta, prescreve a cobrança da cota parte do empregado aposentado por invalidez acidentária? Ah, prescreve, né, Rafael? Lógico. Prescreve, só que observada a prescrição normal, né? Não tem como a gente fazer uma obrigação de pagamento imprescritível, principalmente com relação do empregado ao empregador. Não é algo que dá para ser feito ou não. Aqui são essas perguntas só. No TRT de Vitória. O TRT de Vitória é cheio das novidades. Então é isso. Carol, tem muitos outros temas que a gente poderia falar, só que eu acho que o nosso tempo está curto. A gente, de repente, pode até depois resgatar algumas perguntas objetivas aí e abrir uma live, quem sabe até na próxima quarta, para responder essas perguntas que ficaram fora. A Soraya fica falando que a gente não tem script, o problema da falta de script é essa, a gente não consegue cumprir com todas as respostas, mas de repente na próxima quarta a gente elenca todas essas perguntas, vem e responde elas, que eu acho que faltou muita coisa interessante a gente enfrentar. Vai estar organizando, é porque realmente esse tema é um tema que é muita coisinha, muito detalhe, mas a gente já saiu da escuridão aí, a gente pode continuar na quarta que vem, mas vamos fazer, não continuar nada, a gente pode dar umas coisinhas, mas vamos fazer essas enquetes para a gente mudar, que eu gostei dessa. Aí vem uns temas mais criativos do que nós dois só pensando, né? O Fechado. Rafael. Pega o Paulo Basílio colocou aí um pedido que eu acho que é justo. Coloca as jurisprudências que você separou lá na comunidade dos notáveis. Acho que vai ser legal. Tá, vou botar. Tchau. Então tá, gente, com felicidade. Vou ver sua próxima live. Adoro ver suas coisas. Fica com Deus. Beijo.